A palavra de Deus no Evangelho que escreveu João, capítulo 4. Sinto-me feliz, quero fazer missão à igreja, e ao missionário André, que feito a obra de Deus com tanto amor, com tanto esforço e com tanta entrega. Quero fazer missão do pastor Jamerson, qual não pôde vir, eu mando um abraço para os irmãos. Jamerson é um amigo. Capítulo 4 do Evangelho que escreveu João. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado no caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo dos judeus, me pedem de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria a água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu, verso 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Queria que você lesse comigo o verso de número 20, 21 e 22. O último nós vamos ler agrupado. O verso 20 eu quero ler pausadamente para os irmãos entenderem. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse-lhe: mulher, creio que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais quem não sabeis, nós adoramos quem sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu queria que eu vou ler e você repete comigo agora. Mas a hora vem. Mas a hora vem. Quero mais que é para Jesus. Diga assim: mas a hora vem. Mas a hora vem. E agora é. E agora é. Em que os verdadeiros adoradores. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura. Porque o Pai procura. Repita comigo: porque o Pai procura. Porque o Pai procura. Tais assim que o adorem. Tais assim que o adorem. Diga comigo assim: Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os que adorem. Importa que os que adorem.
em espírito e verdade. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus de Nazaré nesta noite. Ele é o Deus da verdade. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar conosco. Querido e glorioso Deus, aquele que mora nas mais alturas dos céus, aquele que é sentado em seu trono e a terra é escabelo dos seus pés. Querido Deus, nós estamos te pedindo, Senhor, para que a tua graça possa permear sobre a vida de cada crente aqui nessa noite, para que o princípio da adoração, para que o Espírito voltar, para que a ação de graça, para que o elogio, para que a honra, para que a glória, para que o louvor, a determinação, a magnitude, tudo esteja pautado e oferecido a ti como um tributo, como um holocausto vivo, para que o teu nome possa ser engrandecido em cada coração aqui nesta noite, para que esse congresso de mulheres, para que essa união feminina possa hoje saber o valor e saber o combustível, a munição do Espírito Santo que elas têm dentro delas, para que a adoração não seja só no culto, mas que seja no dia a dia, na vizinhança, nos afazeres domésticos, no trabalho, na faculdade, para que a tua unção possa permear sobre a vida de cada crente aqui nesta noite. É isso que te pedimos e é isso que cremos. Digam amém, irmão. Amém. Vamos sentar, pois. Olha para o seu irmão, diga, não converse comigo. Diga ele assim, estou de mal. Não quero papo com você. Nós vemos, eu mais uma vez quero agradecer a confiabilidade. Eu já dirigi igrejas, dirigimos 2 trabalhos, um no Orlando Piedade, na gestão do pastor André Luiz. E eu sei o que é você passar o seu local do público para o obreiro. Eu agradeço, pastor, de coração, a confiabilidade, pastor André, pela confiabilidade de estarmos aqui hoje com os irmãos. Nós lemos esse texto no capítulo 4, a qual narra a história de uma mulher, o protagonista da história, e o texto não refere-se, não fala, em momento algum, da sua identidade, do seu nome, da sua nomenclatura. A Bíblia só fala que ela é mulher, de origem samaritana. O Evangelho de João é denotado como um Evangelho completo, o Evangelho amoroso, aonde cada capítulo parece que foi perfeitamente separado. No capítulo 1, Deus se revela como Filho de Deus. E todo o verbo que foi conjugado, Deus abençoe, que foi conjugado ali por João no começo, pois ele refutou qualquer ideia de um ateu principiante. De um ateu, quando diz que não crê em Deus. Você já viu alguém dizer que não crê em Deus? Você já viu alguém dizer que crê em Deus, mas não crê na palavra porque foi feita de homens? João refuta qualquer ateu. Ele fala assim: que no princípio é o verbo, e o verbo é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se eu não creio na palavra, eu não creio em Deus. Eu não posso crer em Deus e não crer na sua palavra. No capítulo 1, Deus se revela como Filho de Deus. No capítulo 2, como Filho homem. No capítulo 3, como Mestre divino. Aquele encontro dele com Nicodemos, e dentro de todos os resumos de historiadores da época, Jesus, em momento algum, pelo que a Bíblia descreve, não teve nenhum encontro com alguém tão eminente, que não era só fariseu, mas era mestre
e era um dos principais nomes do sinédrio da época, do meio do sinédrio, que se reuniu para matar Jesus. Nicodemos era a figura mais excelente e não houve outra no âmbito fariseu que Jesus houvesse encontrado. Ele se revela no capítulo 3 como mestre divino. No capítulo 4 ele se revela como um grande mestre. E ele agora está tratando de uma grande enfermidade. Mas não era uma enfermidade que está descrita no capítulo 5, quando refere-se ao paralítico de Betesda. Ele está se referindo a uma enfermidade espiritual. Esta mulher estava enferma. Diga comigo assim: a mulher samaritana estava enferma. Nesse congresso de mulheres, eu tive folheando a Bíblia aqui no altar e pude entender de que Deus conta excessivamente com as mulheres. As mulheres da Bíblia tornaram-se destaques e Deus tinha reservado para elas um ministério, uma unção, uma providência. Nós vimos várias figuras ilustrativas que referem-se a mulheres da Bíblia. Temos mulheres que foram transformadas, mulheres que se encontraram com Cristo, mulheres que gastaram tudo o que tinha para ao menos lisonjear Jesus, molhando seus pés com suas lágrimas e enxugando ele com seus cabelos. Aleluia. Uma mulher que rompeu até a casa de Simão, um possível candidato à política da época. Rompeu todas as barreiras e mostrou que ela tinha capacidade de adorar. Aleluia. Nós vimos várias mulheres na Bíblia. Até depois de Jesus morto, as mulheres vão lá e balsamar o corpo de Jesus. Vão levar perfume para que o seu corpo não viesse ter tanto odor. Elas eram devotas até depois da morte. Figuras ilustrativas da Bíblia mostram que quando a mulher quer, ela rompe os seus limites. Nós vivemos no século XXI, aonde nós temos mulheres cobradoras de ônibus, mulheres cobradoras de fome. Nós vivemos no século XXI, que as mulheres às vezes têm se assentido na frente dos homens. Mulher que muitas vezes não tinha toda a engrenagem para hoje se tornar uma pessoa tão prominente na sociedade. Vivemos um momento político ímpar, onde a mulher é presidenta da República. E não fale que ela é presidente da República, que ela na hora repete: vocês não me chamem de presidente, me chamem de presidenta. Tudo é feminino agora. E todas as leis agora não ajudam as mulheres. Você sabe que uma lei que tirou do coração de muitos homens maus foi a tal da Maria da Penha. Já ouviram falar dessa lei? Foi com a ajuda do governo de Lula, através de Dilma, com toda aquela diplomacia do lado das mulheres, que hoje dá uma tapa na mulher é passar a noite carregando balde d'água no hotel. Já pensou que é isso? Nós vivemos num século em que as mulheres têm destaque. E tem um pastor amigo que diz assim: realmente, a mulher manda na minha casa, mas quem manda na mulher sou eu. Mulheres que têm ganhado todos os objetivos da vida. Hoje, o número de pessoas que se formam academicamente e se formam numa faculdade são as mulheres. As mulheres, elas são aceitas mais do que os homens. O mercado, o comércio, o shopping quer emprego para as mulheres, pelas suas empresas. Hoje é um grande risco casar e esperar que a mulher faça um bom feijão, porque às vezes elas não foram mais naquela arte da culinária. Não é como o nosso pastor
que é bom na cozinha. Que a missionária se dá bem, né, missionária? Lá em casa quem pilota o fogão sou eu. Irmão, esta mulher era uma mulher diferente. Aleluia. Ela era samaritana. E ela relata neste texto uma possível briga, um desconforto dos samaritanos com os judeus. E que Jesus está com seus discípulos. Jesus tem fome junto com os discípulos. E tem uma ideia, havia caixa com Jesus. Você pensa que Jesus quando viveu aqui, Jesus não precisa de dinheiro hoje. Quem precisa é a obra dele. Mas Jesus precisava de dinheiro para comer. Ele tinha um tesoureiro no grupo. Ele tinha algumas arrecadações. Não para lucro próprio. Mas Jesus, ele precisava de dinheiro. E eles vão comprar comida. E quando eles vão comprar comida, eles disseram, vão lá comprar comida. Eles estavam na Judéia, tinham que ir para a Galileia, mas era preciso passar por Samaria. Na Samaria de Deus, aonde estão lá os segredos mais ocultos, Jesus precisava comer. E quando os discípulos vão procurar comida, Jesus para na beira de um poço. E a Bíblia diz que aquela hora era a hora sexta. Diga comigo assim, hora sexta. Está fraco, diga hora sexta. Hora sexta. E aquela hora não era a hora mais viável de uma boa judia buscar água lá. Era uma hora comprometida, promissora a pessoas recuadas da sociedade. Estamos falando que aquela mulher, ela foi buscar água na hora sexta. Jesus acha melhor ficar perto dela, acha melhor ficar ao lado dela. E quando os discípulos vão comprar comida, Jesus dialoga com aquela mulher. E nesse diálogo, Jesus começa a fazer perguntas a ela. Jesus demonstra que tem sede. Jesus demonstra para aquela mulher que precisava de um pouco de água para beber, porque o mesmo estaria com sede. A mulher samaritana, ela percebe pelo andar de Cristo, pelo manuseio da sua vestimenta, que aquele homem era um bom judeu. E ela fala a ele assim, era estranho nele o comportamento gentil de Jesus. Ela diz, como sendo um judeu, tem audácia, como tu tão ortodoxo, como você é um judeu tão fanático, fala comigo, que sou uma mulher samaritana. Você não sabe que os judeus se comunicam, não se comunicam bem com os samaritanos? Jesus olha para ela e diz assim a ela, dá-me de beber, porque se tu me der de beber, eu te darei a água, que nunca mais você vai voltar a ter sede. É a água da vida eterna. Ela começa a olhar para Jesus e começa a se interessar na proposta. Pois na época, Roma não estava preocupado com a enganação. Deixa eu ser mais explícito com você. Na época não havia conversa. Não havia postos artesianos como hoje há. Se hoje existe uma dificuldade de cavar um poço, na época é que havia mesmo. Falar em poço, eu cavei lá em casa que parece que eu tomo banho de mar. Já viu que água barrenta e salgada. Aquela mulher sabia a dificuldade de buscar água. Logo, ela ficou curiosa com Jesus sobre que água era aquela que ele falava a ela. Mas ela me diz a Jesus. Ela fala assim, missionário, como que tu vai beber dessa água?
está aqui nessa noite? Levanta a mão. Eu estou sentindo a providência do nome de Deus. Glória a Deus. Ela começou a querer saber o que é preciso para ela ter aquela água. Aí Cristo começa a conversar com ela. Isso começa a falar sobre essa água. No capítulo 7, verso 37 de João. Cristo fala assim: quem tem sede, vem a mim e Beba. quem